Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Ser cercado por montanhas faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Uma invasão terrestre. O Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Que ele está cercado e protegido. E aí, como o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia, que é o Iraque. Quando o Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco, numa plataforma que está para fora. E ali ele consegue então acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha. Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio, como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. Ah, é? É. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... Na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Mas se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tá. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem que deve governar a sociedade islâmica. Entendi. Uns acreditam que tem que ser de sangue e outros falam, não, vamos eleger alguém aqui, não vai ser um representante de sangue. Os xiitas acham, eles são mais religiosos, mais restritos, rígidos nessas interpretações. E aí, então, o Iraque, ele tem uma composição da sua população, onde a maioria da população é xiita, e a minoria é sunita. Mas quem governava o Iraque? O inverso. A minoria governava a maioria, porque era um ditador. Entendi. O Saddam Hussein governava... Ele repelia toda a manifestação, tudo que era contra, ele conseguia abafar. Todos os xiitas, ele perseguia eles, perseguia os curdos, perseguia todo mundo. O Irã não estava muito satisfeito com isso. Nem um pouco, tanto que teve uma guerra nos anos 80, de 1980, Irã-Iraque. Inclusive, parte dessa guerra nós temos a Tank War, que é um pedaço da guerra que vira um conflito naval no Estreito de Hormuz, que é aquele pedaço ali na ponta de Omã, com Emirados Árabes, que é um dos mais estratégicos da região. E ali a gente tem um modelo de medir o que seria um conflito para fechar o Estreito. Porque essa é uma das ameaças que o Irã faz. O Irã diz, se vocês me atacarem, eu vou fechar o Estreito de Hormuz. 30% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Entendi. Por quê? Olha o que tem lá dentro. Volta. Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã. Todos têm que navegar no Golfo Pérsico. Aí quando eles estão saindo do Golfo Pérsico, eles vão passar pelaquela pontinha. E quem tem a posição privilegiada na ponta é o Irã. Então o Irã poderia fechar. Nós temos um precedente desse histórico do que aconteceu na guerra, na Tank War, entre Irã e Iraque, onde o Irã e o Iraque atacaram e tentaram fechar o estreito, afundaram navios que estavam passando por ali. Mas enfim, e aí aconteceu alguma coisa em 2003, que é o quê? Os Estados Unidos invadem o Iraque. E eles invadem o Iraque com um objetivo, derrubar o Saddam Hussein. E por quê? Qual era o interesse dos Estados Unidos? Era se livrar do ditador. Por quê? Eles tinham receio, né? Essa foi a desculpa da intervenção, da invasão, de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E aí você fala, tá, mas isso foi inventado? Não, o Iraque já tinha usado armas de destruição em massa contra o seu próprio povo, contra os curdos. Nossa. Armas químicas. Então, eles achavam que ele tinha um programa nuclear. Óbvio que invadiram, viram que não tinha, foi um dos grandes erros da política externa americana, foi um fracasso, a guerra custou uma fortuna, morreram muita gente, a comunidade internacional não aprovou, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança, foi um dos grandes erros de política externa, todo mundo critica isso até hoje, fica usando o exemplo do Iraque. Quem que era o presidente, né? Era o Bush. O Bush filho, tinha tido uma outra guerra no Iraque, não sei se você lembra. Qual? Antes, nos anos 90. Não. Por quê? O Saddam Hussein invade o Kuwait. Verdade. E aí o Bush pai... É mesmo Bush pai e depois o Bush filho. Não. Isso. E aí todo mundo diz, uma parte da explicação da guerra do Iraque, falam que o Bush filho, ele tinha um complexo com o pai e queria terminar o trabalho, né, a operação do pai que não deu certo, que não finalizou, então ele queria se provar maior que o pai, por isso ele quis invadir. Tá. Enfim, mas até pode ser que ele tinha alguma coisa ali com Mas tinha aquilo. alguma coisa a ver com o Irã? Não. De servir os interesses do Irã? Não, Estados Unidos? não tinha. Aliás, esse é um grande erro, né, que os americanos cometem. Porque eles vão resolver uma coisa... E acabam criando um problema maior. Isso. Mesma coisa com o Osama, né? Isso. Armaram lá. Isso, armaram, treinaram. É que assim, eles armaram, treinaram o Bin Laden numa época, num outro contexto, pra uma outra coisa. Sim. Assim, tipo, você vai dizer pra mim, o Bin Laden não seria
não viraria quem ele virou? Eu acho que ele viraria de qualquer jeito, porque o fato dele estar lá no Afeganistão disposto a lutar, abandonar a sua vida de milionário, com a sua família riquíssima na Arábia Saudita, pra ir pro Afeganistão pra ser um combatente por causa de uma questão religiosa, uma interpretação fanática da religião, claramente, esse cara já tinha sementes do mal ali. A qualquer coisa. E tá bom, ele foi treinado pela CIA pra lutar no Afeganistão, mas ele não foi treinado pra se tornar um terrorista internacional, ele evoluiu, e ele tinha os planos dele, as ambições dele e as loucuras dele. Mas, ok, a analogia serve, né? Os Estados Unidos vai lá e derrubam o Saddam Hussein porque eles enxergam que o Saddam Hussein é uma ameaça. Eles estão vindo do 11 de setembro. Verdade. Eles estão morrendo de medo. Então eles estão falando assim, ataques preventivos fazem parte da justificativa de uma nação, porque eu não posso lidar com o risco, mesmo que seja baixo, de uma arma de destruição em massa de um terrorista louco. Então, aí, né, os Estados Unidos está se sentindo acuado, e ele parte para o Afeganistão, e na sequência o Bush filho fala, agora nós vamos para o Iraque. E aí derrubam o Saddam Hussein. Quando eles derrubam o Saddam Hussein, eles invertem o equilíbrio de poder do Iraque. Por quê? Você tira a minoria que estava no poder e abre o espaço para a maioria retomar o poder, a maioria xiita. Quando acontece isso, aí quem passa a dominar o Iraque? O Irã. Então, os Estados Unidos pensa que ele está indo resolver um problema e ele está criando um outro problema.